Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar hoje e falar um assunto muito importante, que são os cuidados após a cirurgia da enucleação endoscópica da próstata do Holep. Essa cirurgia, ela é muito realizada, então vários pacientes querem saber um pouco mais sobre esse pós-operatório. Cerca de 90 a 95% dos pacientes eu dou alta no dia seguinte, com 24 horas e sem sonda, independente do tamanho da sonda, da próstata. Até as próstatas pequenas, próstatas médias ou próstatas muito grandes, 180, 200, 250 gramas, existe a grande possibilidade do paciente receber alta em 24 horas sem a sonda. A depender do paciente, essa alta pode ser um pouco depois. É claro que cada paciente vai ter ali uma evolução diferente e ele tem que ser caracterizado de acordo com suas comorbidades, com seus problemas, independentes da cirurgia que ele esteja fazendo. Então é muito importante você de antemão já saber que o que eu estou falando aqui não seja exatamente o que vai ocorrer com o paciente, porque vai depender muito da subjetividade de cada indivíduo, tá bom? Então, como eu estava falando, o paciente ele vai para casa no dia seguinte sem a sonda. Em casa, ele vai beber bastante líquido. É muito importante que o paciente ele faça uma ingestão nesses primeiros 7 dias maior de líquidos. Fale qualquer tipo de líquido, desde que seja saudável, é claro. Água, suco, água de coco, sopa. E aí a pessoa tem que beber mais ou menos ali entre 3 4 litros de líquido por dia, com a intenção exatamente de urinar mais. É comum que a pessoa, quando vai urinar, sinta dor, ardor. Às vezes o paciente ele tem uma urgência, ele tem uma necessidade de sair correndo para o banheiro para urinar e pode até mesmo, antes de chegar no banheiro, perder um pouco de urina. Mas não é comum a pessoa ficar perdendo urina quando ele se levanta e anda, apesar disso poder acontecer, numa porcentagem mais ou menos menor do que 5%, mas tem um outro paciente por motivos variáveis que pode ter o que a gente chama de incontinência transitória, que é aquela pequena perda urinária logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas da cirurgia e que com o tempo isso vai recuperando e a pessoa fica boa sem maiores problemas. O paciente ele pode sentir um desconforto tanto ali embaixo do umbigo como na região do períneo. Pode ficar um pouco mais desconfortável, ele sentir uma sensação de peso, um incômodo no paciente. A dor ela é muito bem caracterizada apenas quando o paciente urina. É muito difícil o paciente sem estar urinando sentir algum desconforto, sentir alguma dor e é exatamente por isso que ele deve tomar os medicamentos que eu prescrevo. Eu costumo prescrever o paciente com Pyridium 200 mg, que ele vai tomar de 12 em 12 horas durante 15 dias, uma dipirona e também algum anti-inflamatório. Lembrar que o Pyridium vai deixar a urina bem amarelona, tipo um laranja, bem escura, até mesmo semelhante a sangue. Em falar em sangue, o paciente deve urinar sangue, é normal sair sangue, uma quantidade pequena mas sai, e às vezes ele elimina umas bolotas de sangue, uns coágulos, tipo também uma pelezinha, isso também pode ocorrer nos primeiros 10, 15 dias, isso pode durar até mais tempo, 20 dias. O ardor e esses sintomas irritativos de urinar muito e muitas vezes no banheiro é muito variável, mas geralmente ocorre ali nos 15 primeiros dias e depois gradativamente a pessoa vai evoluindo com melhora. Menos de 10% dos pacientes pode ter esses sintomas de uma forma mais grave, que chateie, que irrite mais o paciente. Aí ele vai ter mais ardor, ele vai urinar mais vezes, ele vai ter mais urgência, vai ter mais desconforto, mas isso não é comum. Isso ocorre em menos de 8% dos pacientes. Então pode ficar tranquilo porque isso daí é difícil de ocorrer, apesar de poder ocorrer. Como toda a próstata ela vai ser enucleada, então fica ali dentro uma grande região que está cicatrizando e a depender ali do paciente, todo esse processo de cicatrização demora mais ou menos de 15 a 30 dias para ele melhorar. Geralmente com esses 20 a 30 dias o paciente está muito bem, ele já está mais satisfeito, ele já voltou às suas atividades físicas também. E por falar nas atividades físicas, eu já libero mais ou menos a uns 20 dias depois da cirurgia para ele já começar a ir para uma academia, para fazer um esforço físico, pegar um pezinho, andar em esteira. Atenção, bicicleta, cavalo, qualquer coisa que vai ter ali algum trauma no períneo, é
interessante que a pessoa só começa a fazer de 2 a 3 meses depois da cirurgia, porque é exatamente a região que está mais inchada e que está cicatrizando, que é na região do períneo. Com os 10 dias eu já vejo o paciente no consultório para saber como é que ele está, a evolução dele, e depois desses 10 dias, mais ou menos uns 20, 30 dias, ele volta novamente no meu consultório para eu olhar novamente ele, porque eu fico mais preocupado se o paciente vai ter algum sintoma irritativo, que é esse ardor mais forte, para eu conseguir prescrever e medicar ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha tirado muitas dúvidas que você tenha. Passe esse vídeo para seus outros colegas também, para seus amigos, pois realmente a cirurgia da enucleação endoscópica da próstata, o roll-up, ele tem um pós-operatório que tem um ganho muito importante para o paciente, com melhora de desconforto, retorno às suas atividades do cotidiano de uma maneira mais rápida, menos dor, menos desconforto. Esse daí é o resultado mais esperado que eu encontro e o que eu encontro mais nos meus pacientes. Até mais, a gente se encontra pelos vídeos.